Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô, aqui pela rede Connect TV. Programa especial. Estamos entrando no ano de 2020, começando uma nova temporada, com um cenário novo, tudo diferente para começarmos realmente com o pé direito, ou para aqueles como eu, que são canhotos, com o pé esquerdo. O entrevistado de hoje, já que estamos iniciando o ano, vai falar sobre superação. Ele é um exemplo de vida. José Luiz Tejon é o nosso entrevistado de hoje. Tejon, seja muito bem-vindo aqui ao Fala aí, Jô dessa noite. Prazer meu, né? No Fala aí, Jô. Estamos com você e começando o ano aí para enfrentar aí as oportunidades que o ano vai dar. Maravilha. Tejon, vamos começar com a sua história de vida. Você tem uma história de vida de superação. E é isso que você coloca sempre como exemplo, né? Pois é, então, o mundo, a vida é um superar constante, né? Cada um tem um destino, cada um tem os seus enfrentamentos e ninguém escapa numa vida que é curtinha, né? Há uma série de enfrentamentos e provações, testes, né? E até o último instante de vida. Então, viver na Terra é estar preparado para enfrentar os aspectos todos das incertezas, os aspectos das próprias crises, né? Que são constantes. E agora mesmo, né? Começando o ano, aparece aí um coronavírus. E a vida é assim. Então, a superação precisa ser um assunto educado, assunto da educação. As crianças têm que ser preparadas para, de uma maneira preventiva, para o enfrentamento da vida. Caso contrário, vão se surpreender com coisas que não deveríamos mais nos surpreender. Ficar procurando a perfeição no planeta Terra é uma grande utopia. A Terra é imperfeita. Então, quando falamos de oportunidades, as oportunidades são imensas quando olhamos o imperfeito e ali você vê oportunidades gigantescas de quê? Aperfeiçoamento. Portanto, se por um lado a Terra é desafiadora, ela incomoda, por outro lado ela é maravilhosa, porque ela nos permite brincar de aperfeiçoadores das suas imperfeições. Portanto, superação é a palavra. Aliás, o pessoal da ONU, nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, disseram, olha, se nós não formarmos o jovem principalmente para a resiliência, né, para a capacidade de superar os enfrentamentos, dificilmente a gente consegue fazer uma evolução de uma maneira mais veloz, porque hoje a gente não vai poder mais esperar 100, 200, 300 anos. Tem que ser rápida essa evolução. E você, como a gente falou, tem uma história de vida que é uma superação. Como foi, né, ter esse exemplo de vida para superar tantos obstáculos na vida? Então, João, quanto maior é o obstáculo, se você o enfrenta e o supera, mais forte você fica. Portanto, que venham os obstáculos, né? Eu tive uma felicidade muito grande de ter ótimos obstáculos. Filho de mãe solteira, fui adotado por um casal em Santos. E aos 4 anos de idade, uma grave queimadura no rosto, um acidente. E minha mãe preparava uma mistura de cera com gasolina, inflamou a lata, arremessou para o quintal. Eu brincava no quintal, vinha correndo em direção à cozinha, enfim. E aí a mistura de cera com gasolina atingiu meu rosto e eu passei, então, daquele período, por cerca de 12 anos, entrando e saindo de hospitais. Então foi, sem dúvida alguma, um começo de vida bastante desafiador. Pessoas dizem, era uma criança inviável, uma criança adotada num casal pobre, numa circunstância de hospitais públicos da época. A ciência não era também nada parecido com o que é hoje, escolas públicas, enfim, né, na minha comunidade ali, na rua que eu vivia, pertinho lá do Campo dos Santos. Então era uma situação, quem olhasse de fora diria, é uma criança inviável, né? Mas uma coisa que a gente aprende rapidamente na vida é a humildade, né? Nós não conseguimos sozinhos. Nós somos resultado de seres humanos que nos cercam,
E eu tive uma sorte muito grande desses pais adotivos serem simples, mas muito fortes. Pessoas que me ensinaram a coragem, que me ensinaram a prestar atenção nas boas e nas melhores pessoas de onde a gente morava, me ensinaram a ter foco e não prestar atenção naquilo que não me interessa. Então eu fui ali muito bem educado para a superação. E essa educação me permitiu chegar aqui, do nosso programa aqui, eu estou indo, vou dar aula na França, em mestrados. Então, de um menino como esse que chegou onde eu cheguei, o pessoal diz, mas que história de vida extraordinária, sim. Mas com certeza, Ju, é muito dependente de seres humanos que nos olham. Por isso, prazer imenso de estar aqui com você, também que é um governador do Rotary, e essas entidades como o Rotary têm uma importância muito grande na superação humana, porque é a amizade, é o olhar, os relacionamentos humanos, né? Se você perguntar ao seu amigo, foi só seu pai e sua mãe adotivos? Não. Foi o vizinho, foi a vizinha, foi muita gente reunida, gente do bem, gente com ética, não é? Que permite fazer a gente crescer e superar. Maravilha. E a gente está realmente num momento, tanto no nosso país quanto no mundo, em que as pessoas precisam realmente superar os obstáculos e ter cada vez mais vontade de viver, né? Tantos casos que nós temos visto aí de pessoas que acabam desistindo da vida, exemplos como o seu são maravilhosos para que realmente se dê valor à vida, né? É verdade. Eu agora um trabalho que, resultado do meu doutorado, é a pedagogia da superação. Eu tenho agora uma missão de vida que é permitir que possamos ter um sistema, um método, uma metodologia de educar seres humanos à superação. E como você falou, né, existe aproximadamente um suicídio a cada 45 segundos no planeta Terra. E esse suicídio não é exatamente aquela pessoa que está mergulhada numa dor, num grande sofrimento, né? Tem 1 bilhão de seres humanos que vivem ali na faixa da miséria absoluta. Esses querem viver, querem fugir, querem cruzar o Mediterrâneo, sair de onde estão, eles querem lutar. Não é pessoas que estão vivendo grandes traumas, pelo contrário, é pessoas que entram em depressão e perdem sentido de vida, não é? Porque o ser humano ele é resultado do propósito, do sentido, né? E seja qual for a circunstância que ele esteja vivendo, se ele tiver um sentido pelo qual vale a pena viver, ele vai superar. Então, a tua questão é muito importante. O primeiro passo para o ser humano é não se entregar à ideia do abandono de si mesmo, né? Da depressão, ou mesmo fugir do mundo através de droga. Você foge do mundo, né? Você escapa do mundo, ou o suicídio, coisa desse tipo. É o princípio da superação. Significa, eu tenho que ser educado a olhar que é possível evoluir em velocidade num pequeno tempo de vida. É possível. Para isso, eu preciso, primeiro fundamento, olhar, observar, prestar atenção em seres humanos que, naquelas circunstâncias vividas, progrediram, deram um salto. Porque se eu não conseguir identificá-las, olhar essa possibilidade, eu não passo do primeiro estágio, que é possível evoluir na vida em velocidade e é possível superar qualquer circunstância que você se encontre. Agora, isso é necessário educação do olhar. Para quem eu olho, né? Quem eu presto atenção. E nasce lá, já na fase da criança, né? Bem pequenininho. E esse trabalho com educação, você vai tá desenvolvendo desde a criança pequena até o adolescente ou tem uma fase específica? Nós estamos a tese foi escrita, ela tem seus passos, né? Mas o primeiro passo é esse que eu falava agora há pouco. Você não consegue superar se você não tiver pessoas que te eduquem. Então, o primeiro passo é formar educadores da superação, né? Tem um trabalho que a gente deverá começar agora, já no início desse ano, com a Fundação Casa,
que lá foi criada uma universidade para os funcionários e mesmo a gente espera com relação aos meninos, às meninas, ali a gente pretende começar um trabalho junto com o secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, doutor Paulo Dimas, muito ótima pessoa, e ele quer que a gente exercite isso naquele ambiente. Passo número 1, os educadores, os professores, né? E também estou contando também com uma colaboração muito rica da Sol Martins, uma mulher, né, líder do Rotary, também que está levando isso para pessoas na área da educação de outros campos. O objetivo que eu tenho é esse experimento. É um experimento, a gente tem que experimentar isso. Esse experimento com certeza será feito na Fundação Casa e provavelmente em mais uma ou duas instituições de níveis distintos, para que a gente possa sentir a prática. Uma coisa é falar de educar para a superação. A outra coisa é realizar isso junto a um grupo. Imaginamos, num primeiro momento, grupo de jovens nessa faixa de 10, 11, 12 anos até 16, 17, como um target prioritário para esse trabalho. É uma fase a fase de fortalecimento do caráter. Mas, com certeza, a resiliência preventiva, ela inicia, eu diria até praticamente no útero materno. Uma criança com 1, 2, 3 aninhos de idade, 4 aninhos de idade, ali você já tem que educar, observar aquele ser humano de pequenininho e educar para as fortalezas. Com 10, 11, 12 anos, ele tem que compreender o mundo que o cerca. Ele tem que saber que existe viagens para Disney, que existem festas deliciosas com os amiguinhos, que existem celulares, existe um monte de coisas boas, positivas, e que no mundo tem também asilos, tem também hospitais, tem também sofrimentos, tem cadeias, né? É muito importante visitar uma cadeia quando tem 10, 11, 12 anos de idade. É importante que você revele para esse ser humano o mundo. Um mundo gostoso, delicioso, e o mundo das provações um pouco maiores, porque ele vai ter que enfrentar isso. E esse trabalho é maravilhoso, né? Tanto com os jovens da Fundação Casa, que são jovens que estão lá por algum motivo, nem sempre muito bom, né? Mas que tem toda a oportunidade ainda, principalmente pela idade, de se redimirem e terem uma vida completamente diferente quando saem de lá. E um trabalho como esse é maravilhoso para que eles possam realmente ter uma vida digna quando saírem. Bom, pessoal, o programa tá bom, o papo tá gostoso, mas a gente precisa fazer uma pequena pausa para os nossos intervalos e já já a gente volta com o Fala aí, Jô, dessa noite, o primeiro de 2020. Voltamos com o Fala aí, Jô, dessa noite, com o entrevistado José Luiz Tejon, um exemplo de superação, também palestrante, conselheiro de diversas empresas. Tejon, vamos continuar aqui. Nós estávamos falando do seu projeto de uma educação para a superação, e a gente vê hoje também muitos jovens, principalmente os jovens profissionais, que ficam ali, entram no mercado, às vezes sem expectativas. Como que eles podem superar esses obstáculos, tanto da falta de oportunidade, quanto da falta de expectativa, muitas vezes? Olha, Jô, essa coisa é muito maluca, porque existe, por um lado, pessoas que dizem que não acham emprego, existe, por outro lado, pessoas que querem contratar pessoas e não acham as pessoas. Eu acompanho muito o setor do agronegócio, mas focadamente, tem uma grande demanda por pessoas já para trabalhar. Agora, ok, vamos trabalhar em Sinop, vamos trabalhar em Sorriso, vamos para Itumbiara, etc. Né? Não é, às vezes, aquilo que está no sonho do ideal das pessoas, mas existe muito mais, na minha forma de ver, oportunidade, existe muito mais trabalho para ser feito do que a gente, às vezes, percebe desse tipo de opinião. Tem muita oferta e você pode começar a vida, eu digo assim, não tem emprego formal, vai para o voluntariado.
O voluntariado é uma forma genial de você começar a trabalhar. E quando você vai para o voluntariado, eu vou trabalhar de graça, eu vou para o voluntariado. Ali você conhece um monte de oportunidades que existem. Então, voltando ao nosso tema da superação, um dos fundamentos que eu estudei em vários casos de pessoas e de situações, a pessoa tem que desenvolver quatro visões. A primeira é trabalho, amor ao trabalho. Amor ao trabalho é qualquer trabalho. Me dê qualquer coisa. Me dê o que ninguém quer fazer. Porque se eu pego o amor ao trabalho e eu amo o trabalho, seja o que for, você vai progredir. Porque se você for um grande, a pessoa responsável por limpar banheiro, se você for um grande limpador de banheiro, extraordinário limpador de banheiro, em pouquíssimo tempo você vai virar chefe dos limpadores de banheiro, porque é impossível. Então, quando você ama alguma coisa, o trabalho, você vai para frente. Segundo, ética. Significa uma visão de longo prazo nas suas relações. Estética. O que você faz tem que ser bem feito, cuidadoso, bonito. E o amor. E o amor, Jô, não num sentido esse mais comum que a gente conhece. O amor num sentido da grande oportunidade do mundo, que é o aperfeiçoamento do imperfeito. Né? O amor significa a possibilidade de aperfeiçoar aquilo que é imperfeito. Então, quando o ser humano vem com essas características, que foi o que meus estudos apontaram, pessoas que progredem e superam, são pessoas que têm o amor, eles buscam aperfeiçoar o imperfeito, onde quer que esteja. Segundo, labor, uma força de trabalho simplesmente extraordinária, uma visão ética, porque se não tiver ética, você até supera a curto prazo, mas não a longo. E a estética, que é o que você faz, tem que ter uma capacidade, uma competência do belo. Agora, uma coisa interessante, a gente às vezes quando fala de superação, pensa muito assim desses problemas mais do sofrimento físico, das dores, da PAI, da Fundação Casa, mas eu gostaria talvez de aproveitar essa oportunidade para nós virmos também a superação num outro nível, a superação dos ricos, a superação dos famosos. Hoje no mundo se desenvolve uma palavra chamada capitalismo consciente, se desenvolve no mundo, falávamos há pouco sobre a necessidade de reinventar, a reimaginação do próprio capitalismo, e existe agora uma chamada para a superação de pessoas ricas que têm que compreender a importância que eles têm na criação de fundação, no apoio a uma série de atividades que permitam com que muita gente, milhões e bilhões de pessoas consigam prosperar. Portanto, os mais ricos, os mais bem dotados, aqueles que conseguiram, com a sua vocação, com a legitimidade do seu esforço, alcançar grandes posições na Terra, eles passam a ter uma missão de superação. E qual é essa missão? Não vou me acomodar somente na minha riqueza, na minha camada. Eu vou atuar decisivamente no desenvolvimento da humanidade e não vou ficar botando culpa em governo e nem esperando por governo. Então, existe uma superação, Jô, de gente que não é essa, né? De que eu queimei o rosto, ou porque os meninos lá da PAI, que os pais aqui deviam estar presos e não eles. Não é esse tipo de situação só. É a elite da sociedade do planeta Terra desenvolver a consciência da sua responsabilidade. E isso exige superação. Perfeito. Tejon, você me trouxe aqui, te agradeço imensamente, o livro Guerreiros Não Nascem Prontos, de sua autoria. O que te motivou a escrever esse livro e o tema do livro? Então, a motivação veio de conversando, né? A gente é despertado, né? Para algumas coisas. Antes desse livro, dois americanos, Patrick Sweeney e Herbie Greenberg, Herbie já faleceu infelizmente, lançaram nos Estados Unidos um livro chamado Succeed on Terms. O sucesso tem fórmula, foi traduzido no Brasil assim. Um lançamento com entrevistas de cerca de 60 pessoas. E eles vieram, queriam saber no Brasil quem entrevistar. E indicaram a eles a entrevista com o maestro João Carlos Martins e comigo. Àquela altura eu estava como diretor do Jornal Estado de São Paulo. Eles vieram e me fizeram a seguinte pergunta: Tejon, qual é como você definiria sucesso? Eu falei, sucesso para mim
é o ser humano que mantém dentro dele a sua criança interior viva, que jamais mata a sua criança interior, porque é a criança interior que vai permitir não querer se suicidar, querer progredir, querer seguir, querer criar, construir. Tá? Eles foram embora e escreveram num livro. Melhor definição de sucesso foi a que um brasileiro, Tejon, nos deu e escreveram isso. A partir disso eu comecei a pensar. E comecei a pensar, por que tem seres humanos que não matam dentro de si a sua força infantil? E aí, pensando, raciocinando, veio a outra provocação do meu editor. O que é o teu diferencial? O meu diferencial é que o ser humano não nasce pronto. E nunca vai ficar. Ele é uma eterna criança. E aí veio o título, Guerreiros não nascem prontos, significa você é uma criança constante e permanente em aprendizado. Ah, mas você já tem 70 anos, doutorado, então, vai continuar aprendendo. Mas vai continuar aprendendo mesmo. Então, esta coisa de guerreiro não nasce pronto tem esse ângulo. E uma outra coisa já também de humildade, porque você vê aí na própria capa pessoas famosas, né? Sim. Madre Teresa de Calcutá. E aí, quando você vai estudar esses seres humanos, são seres humanos reconhecidos internacionalmente, você observa que eles dizem o seguinte: eu só cheguei aqui porque me educaram. Né? Steve Jobs disse, eu só virei Steve Jobs porque um vizinho me dava games para brincar. Eu só virei Steve Jobs porque um professor me obrigava a estudar. Então você vê, eu sou sim um ser humano dependente de outros. E você também tem um projeto novo, de um novo livro, O Poder do Incômodo, que está para chegar. O Poder do Incômodo, estou começando a escrever, é muito incomodante, Jô, porque incomoda. Você assumir que o planeta Terra é um lugar de incômodos. Agora, a gente associa muito incômodo a coisa ruim. O incômodo é ele que te provoca, você será o resultado dos incômodos. O incômodo é inevitável, ele pega você na vida. O que você faz com aquilo que te incomoda é o que te transforma. E não é só incômodo ruim. Né? Eu tive lá um incômodo muito desagradável no olhar de alguns. Queimar o rosto aos 4 anos de idade é um incômodo. Porém, esse incômodo me permitiu ser muito maior, provavelmente, do que eu seria. Por quê? Porque eu o enfrentei com a ajuda de pessoas. Nunca esquecendo disso. Mas você é diretor do jornal Estado de São Paulo e aí me convidam para ser o CEO, o presidente de uma unidade do grupo. É um incômodo, porque você vai ser submetido a uma circunstância que não é mais igual à anterior. Então, se você tem consciência de que mesmo um incômodo que você consideraria positivo, ele é um incômodo positivo, mas ele te obriga a uma reflexão e ele te obriga a aprender. Nesse exemplozinho, eu não sou muito adepto, não gosto muito de controle de finanças, porém é impossível você assumir como executivo geral de uma companhia sem mergulhar no assunto de finanças. Como eu sei que isso é algo que não era forte em mim, eu me preparei, mas mais do que me preparar, eu pedi e toda semana eu me reunia com um especialista em finanças. Tive naquela operação o melhor EBITDA da história. Por quê? O incômodo. Finanças me incomodava. Vamos lá. Portanto, o incômodo é algo que eu considero fantástico, né? E não adianta reclamar do incômodo. Adão e Eva já cuidaram disso, né? Lá no paraíso, quando foram devidamente expulsos, e a partir daí, uma sucessão de incômodos. Maravilha. E você também é um grande palestrante nas áreas de liderança, motivação, superação. Como orientar, vamos dizer assim, os nossos jovens e até os nossos profissionais de hoje a serem verdadeiros líderes? Liderança é um cavalo bravo e você leva uma vida para você compreender, né? Porque o líder não existe para fazer o que as pessoas querem. Agora, ele vai ter que entender primeiro que ele não existe para fazer o que ele quer também. Porque você vai ser obrigado a falar com pessoas que você não falaria, você vai ser obrigado a viver situações que você não viveria, você vai obrigado a desenvolver em você coisas que você jamais pensaria em desenvolver. Então a liderança é o mais profundo dos incômodos.
E a liderança dói, a liderança machuca, porque é um preparo imenso e gigantesco. A gente erra. Ao errar, tem que ter a reflexão e a humildade de saber que errou. Portanto, a liderança, o jovem, eu diria, não fique apavorado, porque a liderança é um exercício muito grande. Agora, a liderança é a capacidade que você vai dar a você mesmo de se expor às experiências e aprender com as experiências. E saber que você existe para fazer as coisas com as outras pessoas. Você não vai fazer nada sozinho. E que, por outro lado, você não existe para fazer as coisas que as pessoas querem. Você tem que fazer as coisas que a causa superior e maior determina. Então é comover, levar pessoas, persuadir seres humanos a realizarem juntos aquilo que sozinhos não fariam e aquilo que muitos ali, inclusive, não pensaram um dia que poderiam fazer. Portanto, viva o líder, viva a liderança. Mas, jovem, não se apavore, não. A vida leva um tempinho para preparar a gente para a liderança. Maravilha. Deixa eu te falar uma outra coisa. Você tem uma palestra que tem como tema Tente Outra Vez. Ela vai de encontro àquele ditado que diz que é do grande fracasso que surge o sucesso? Sem dúvida. Mais pessoas fracassam por desistir, né, do que exatamente por não ter conseguido dar certo. A desistência é o maior de todos os dramas. E quando você mencionava aqui o próprio autoabandono, o abandono de si mesmo da vida, por bebida, por droga, por várias coisas, inclusive o próprio suicídio, o autoabandono é uma desistência, a pior delas, né, que leva até ao suicídio. Então, a desistência é terrível. Agora, é importante aprender com erro. Porque você está fazendo algo que não está sendo bem sucedido, mas ali existe uma experiência que, se você dialogar, se você conversar, se você procurar também mentores, uma correção de rumo em algo que você estava fazendo pode te levar ao sucesso. E aquilo que você estava fazendo que não estava dando certo, mas ali existia uma experiência viva, muito importante para depois do que aconteceu. Então, experienciar-se é o desenvolvimento do talento. A sugestão que eu daria, fundamental, é que você tem que aprender cedo isto. A primeira coisa sagrada do mundo é aprenda aquilo que você não é. O que não é o teu dom. O que não é a tua vocação. Então, se você aprender isso aos 15, 16, 17, 20 anos, você começa a canalizar o foco das suas ações naquilo que é o teu dom. Porque cada ser humano carrega dentro dele um ponto forte, um dom, uma vocação. E o maestro João Carlos Martins, meu querido amigo, é o melhor intérprete de Bach do século XX, depois que não pôde mais continuar tocando, ele foi fazer outras coisas na vida, se deu mal, e voltou para estudar maestro. E ele me falou, o dia em que eu abandonei o dom que Deus me deu, eu me dei mal. Segredo da vida é encontrar o seu dom, se apaixonar por ele e o fortalecer. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto antes de encerrarmos o programa. Você é uma pessoa da mídia, trabalhou num dos maiores veículos de comunicação do país, que é o Estado de São Paulo, tem também uma coluna na Rádio Jovem Pan sobre agronegócio. Eu queria que você me comentasse só por cima sobre essa perseguição que os nossos políticos tanto falam da imprensa sobre eles. Pois é. E é engraçado porque a ideologia... A culpa é sempre da imprensa, né? A ideologia que antecedia ao atual governo também odiava a mídia. Parte dos ideólogos do atual governo também odeiam a mídia. E aqui, meu caro Jô, dizem assim, eu me elegi exclusivamente pela rede social. Não é verdade. Se você fizesse a conta do espaço de primeiras páginas, do espaço de horários nobres de televisão, que essas pessoas tiveram a partir de uma série de aspectos do processo eleitoral, se essa conta fosse feita, você iria ver que a mídia foi o principal agente de certos eleitos.
Falar mal da mídia é uma grande bobagem, porque você está falando mal de alguém que tem como missão, na própria democracia, de ser um crítico, de ser algo isento. Saber conquistar a mídia é uma arte, não é? Então, quando você fala mal da mídia, significa que você tem algum problema sério de autoafirmação. Me perseguem. Precisa ver o quê? Perseguem o quê? Se não fosse a mídia, com toda certeza, o Lava Jato não teria feito o que fez, né? E aí os perseguidos da Lava Jato também não gostam da mídia. Então, viva a mídia! A mídia é um processo extraordinário, fantástico, e agora com redes sociais, com um monte de TVs alternativas, o mundo se comunica e isso é muito positivo. No frigir de todos os ovos, essa rede de comunicacional planetária, ela é de muita importância. Ela traz a curto prazo fake news, ela traz a curto prazo desinformação, bullying, né? Tem muito camarada aí da elite fazendo bullying através das suas redes e tudo. Ela traz esse desconforto. Porém, a longo prazo, ela deve significar uma efetiva quebra de fronteiras e de barreiras de preconceitos no planeta. João, estamos chegando ao fim. Eu queria que você deixasse a sua mensagem para todos nós que desejamos superar 2020 com sucesso. Sucesso, 2020 está aí, é um ano maravilhoso pela frente, um monte de oportunidades. Eu gostaria até de enfatizar o que soube que o presidente do Rotary Internacional, né, disse que nós estamos num mundo e nós precisamos promover as oportunidades. Pessoal, tem muito mais oportunidade. Em cada defeito que você encontra, em cada imperfeição que você vê, ali existe um campo genial de oportunidades para a ciência, para a tecnologia, para o empreendedorismo e por uma outra força que será a grande força dominante da Terra, cooperativismo. O cooperativismo será, sem dúvida alguma, o melhor modelo de negócio do século XXI e a gente vai ver isso nos 15, 20 anos daqui para frente. Maravilha. João, muito obrigado pela sua participação aqui no Fala aí Jô dessa noite. A você, telespectador, agradeço de coração a sua audiência e a semana que vem a gente volta aqui no Fala aí Jô pela Connect TV. Até lá e uma ótima semana e um 2020 maravilhoso para todos vocês.